O chamado de Moisés, vindo diretamente de uma sarça ardente no deserto de Horebe, não foi apenas um evento isolado ou místico. Foi o ponto de virada de toda a sua existência e, por consequência, da história do povo de Deus. Durante 40 anos, Moisés viveu em um aparente anonimato, longe dos palácios do Egito, exercendo tarefas simples como cuidar de ovelhas e formar sua família. Ele não era mais o príncipe adotivo da filha de Faraó, mas um pastor no deserto, alguém que aprendeu a depender completamente da providência divina. E é justamente nesse contexto que Deus o chama. Isso revela algo profundamente importante: não é a posição social ou os títulos humanos que determinam quem será chamado para grandes propósitos, mas sim a disposição de um coração humilde, moldado no silêncio e na obediência cotidiana. Como diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ao refletir sobre a pergunta, o que aprendemos com a experiência de Moisés nos deveres da vida diária? A resposta se encontra no próprio processo de sua preparação. Durante anos, ele não viu milagres espetaculares, nem realizou façanhas gloriosas. Mas foi fiel no que lhe cabia fazer: liderar sua casa, cuidar dos rebanhos, andar com Deus. Essa fidelidade no pouco é o que o capacitou a ser fiel no muito. Lucas capítulo 16, versículo 10, nos ensina: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E mais, mesmo antes de libertar o povo, Moisés já havia sido inspirado por Deus para escrever os livros de Gênesis e Jó, mostrando que Deus já o usava grandemente mesmo antes da missão que o tornaria famoso. Isso nos ensina que não devemos desprezar os dias pequenos, nem as rotinas que parecem simples. O invisível preparo do deserto forma os líderes visíveis da história. A vida comum, quando vivida com integridade diante de Deus, é terreno fértil para um chamado extraordinário. As desculpas de Moisés podem parecer razoáveis à primeira vista. Quem sou eu? Eles não vão acreditar em mim, eu não sei falar bem. Mas essas palavras revelam não apenas insegurança, e sim uma visão ainda limitada do poder de Deus. Moisés estava focado em suas falhas, mas Deus queria que ele focasse na suficiência divina. Em Êxodo capítulo 3, versículo 12, o Senhor responde com clareza: eu estarei com você. Essa promessa é o centro da missão. Não é sobre quem Moisés é, mas sobre quem Deus é. Essa mesma verdade ecoa em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus, ao enviar seus discípulos, declara: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A confiança de Moisés não precisava estar em sua eloquência, mas no Deus que criou a boca. A missão que Deus nos entrega nunca vem sem os recursos necessários. Ele capacita os chamados, mesmo quando os chamados duvidam de si mesmos. Sobre Gênesis, especialmente seus primeiros 11 capítulos, é fundamental reconhecer sua relevância como base da cosmovisão bíblica. A criação, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel, todos são eventos fundacionais que revelam o caráter de Deus, a origem do pecado e o plano da salvação. Quando esses relatos são tratados como mitos ou alegorias, enfraquece-se a compreensão da necessidade real de um Salvador. Jesus mesmo referiu-se a eventos como o dilúvio e a criação como históricos, como está registrado em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, e também em Mateus capítulo 24, versículo 37. Negar a historicidade de Gênesis é minar a confiança nas palavras do próprio Cristo. Portanto, defender a autoridade de Gênesis não é apenas um ato de fé, mas um posicionamento firme pela coerência da revelação bíblica. Moisés, ao escrever Gênesis, guiado pelo Espírito de Deus, nos entregou não um mito, mas a história real do início de todas as coisas, e a introdução do plano divino de redenção para a humanidade.